Esse seminário é sobre a aplicação de algas em antioxidantes e cosméticos. A maioria das algas são organismos bentônicos, dessa forma precisam se aclimatar ao estresse abiótico que são submetidas. Além disso, no ambiente marinho, há a presença de grande quantidade de halogênios e sulfatos, espécies reativas de oxigênio. Por isso, as algas acabam por biosintetizar essas substâncias. Dessa forma, vários mecanismos de proteção são desenvolvidos nessas células como resposta eficientes aos estresses oxidativos, bem como para o retardamento do envelhecimento das células. As macroalgas marinhas são os principais tipos de algas utilizadas nas indústrias farmacêuticas e cosméticas. Elas são ricas em compostos fenólicos, ácidos graxos, esteroides, terpenos, carotenoides, hidroquinonas, micosporinas, acetogeninas, entre outros. Esses compostos possuem diferentes atividades biológicas, dentre elas atividades anticancerígenas, anti-inflamatórias, antioxidantes e fotoprotetoras. Nos próximos slides tem exemplos de extratos de algas que podem ser utilizados como antioxidantes e cosméticos. O extrato dessa primeira alga possui ação clareadora, anti-envelhecimento, acelera a renovação celular e é um potente antioxidante que promove proteção das membranas celulares e inibe a ação dos radicais livres. Essa segunda alga possui efeito protetor contra estímulos químicos que induzem morte neural através de espécies reativas do oxigênio e proteção contra os efeitos deletérios e morte celular induzidos por água oxigenada. O extrato da alga dessa primeira imagem possui propriedades aldegazante, sebostática, normalizadora e reequilibradora da epiderme. Além disso, contém mucílagos, que conferem uma propriedade emoliente, tensor e firmante. A última alga tem prevenção de danos por radicais livres em células vivas e ação de cicatrização e regeneração da pele. Es importante mencionar que los primeros laboratorios especializados en investigación y comercialización de cosméticos con algas se situaron en Francia hace aproximadamente 2 décadas. Hoy en día, el potencial de las algas en la industria cosmética ha aumentado y ha tomado relevancia dadas sus importantes propiedades. Según el artículo El uso de las algas en la cosmética, las algas y sus derivados en la formulación cosmética proporcionan características importantes como texturizaciones suaves y untuosas como agentes gelificantes o moderadores de textura, como asimismo presentan propiedades de activos de acción tonificante, fotoprotectores, limpiadoras, antienvejecimiento, hidratantes, blanqueantes o antioxidantes. Por otra parte, un aspecto destacable durante los últimos años es la preocupación por la salud y la demanda de productos naturales, que como resultado ha impulsado a las empresas en la investigación de nuevas fuentes e ingredientes alternativos para diversos productos, como lo es en la cosmética. Actualmente, el uso de algas presenta un mercado altamente potencial, puesto que los cosméticos naturales siguen representando una fracción menor en relación con los cosméticos convencionales. Ahora bien, en un escenario regional, la aplicación de las algas en la industria se puede incorporar en la composición de productos como jabones, cremas, champús, tintes, lápices del labio, tónicos, productos de maquillaje o espumas. Por ejemplo, existe un uso potencial de las macroalgas para que éstas sean incluidas en fórmulas cosméticas, puesto que tradicionalmente las macroalgas han sido usadas como fuentes de alimentos y medicinas. Sin embargo, estas representan una buena opción para la elaboración de productos de cuidado facial y de la piel, como productos refrescantes, emolientes, cremas regeneradoras o anti-envejecimiento y productos de protección solar, puesto que aportan diferentes beneficios como lo son las vitaminas, proteínas, aminoácidos y demás. De otra forma, de acuerdo con Cosmetic from Marine Sources, un potencial hoy día en comparación con otras fuentes es la producción de carotenoides a partir de algas, ya que poseen muchas ventajas como menor costo, facilidad de extracción, generosidad con el medio ambiente y la posibilidad de suministrar materiales sin limitaciones ni variaciones estacionales. Atualmente, um dos limitantes
da aplicação de algas em antioxidantes e cosméticos é a falta de informações sobre o uso específico dos compostos provenientes desses organismos. Nos trabalhos que falam sobre a aplicabilidade das algas em cosméticos, não se identifica o mecanismo de ação específico de cada composto. Apesar disso, há uma infinidade de bioativos que podem ser extraídos das algas e aplicados em cosméticos através da biotecnologia. Outro ponto a ser destacado é que a biodiversidade de algas ainda não foi descoberta por completo. Apesar do número de espécies ser grande, estima-se que há muitas a serem descobertas, o que nos faz concluir que no futuro podemos ter produtos muito mais tecnológicos e com uma variedade ainda maior de potenciais de algas aplicados. Para poder estudar os potenciais das algas, é necessário recolher biomassa e uma grande quantidade das algas em si. Se essas recolhas forem feitas acima do limite sustentável, a coleta delas no futuro pode ser afetada. Uma solução são os sistemas de cultivo de algas. Estes sistemas são implantados por diversas empresas ao redor do mundo, sendo um campo de trabalho para o profissional de biotecnologia, além de poderem ser usados como objeto de pesquisa acadêmica em pós-graduações, mestrados e doutorados relacionados à biotecnologia. A procura atual por cosméticos mais naturais abre caminho para que o biotecnologista atue em pesquisas ou na fabricação desses produtos, visto que eles se relacionam a novas tecnologias usando bioativos diversos provindos das algas. No Brasil, existem muitas espécies de algas, e como seus extratos podem ser destinados à indústria de cosméticos com as mais variadas opções de aplicação, isso nos aproxima cada vez mais do desenvolvimento da biotecnologia no nosso país.